Leia comigo só o versículo 17. Está escrito assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pode sentar. Queridos, na semana passada eu não tive a oportunidade de poder ministrar nesse texto, nos textos de Apocalipse, mas preguei aonde o Senhor me conduzia, de surpresa já no início do culto. Hoje, por permissão de Deus, daremos continuidade às pregações em Apocalipse. Prestes a entrar no capítulo 7, nós precisamos ainda levar em consideração a importância dos versículos de número 15 até o 17, mais precisamente versículos de número 9 em diante, aonde nós temos a abertura do quinto selo e do sexto selo. E sabemos que ainda há um peso muito grande naquilo que está para acontecer, de acordo com as profecias que estão inclusas nesses dois selos que antecedem ao sétimo. Temos o quinto e o sexto. Por misericórdia de Deus, nós estamos aqui desde o capítulo 1. E vale recapitular só a sequência, até porque dá para nós aqui um vislumbre, uma direção àquilo que nesse momento será ministrado. No capítulo 1, nós temos a abertura, é o que chamamos de prólogo, introdução do livro de Apocalipse, aonde João se apresenta, aonde Jesus se apresenta para João. E ainda no capítulo 1, nós encontramos Jesus direcionando João a escrever as 7 igrejas da Ásia. E essas mensagens, elas começam a partir do capítulo 2. Capítulo 1 nós temos a introdução, o prelúdio, a apresentação. Ainda no capítulo 1 nós temos Jesus se mostrando glorificado a João e o direcionando a escrever as 7 igrejas da Ásia, mensagens importantíssimas. Capítulo 2 até o capítulo 3, nós temos essas mensagens sendo escritas ou já escritas e direcionadas aos pastores das 7 igrejas da Ásia. Vale lembrar que não é apenas as 7 igrejas da Ásia, mas todas as congregações ligadas a cada igreja daquela. Vamos fazer aqui uma figura de linguagem, uma conjectura que não fere o texto. Pense comigo, imagine aí, use sua mente, para cada igreja daquela, pelo menos 5 congregações que compõem aquele corpo. Por exemplo, a primeira, que é a igreja de Éfeso, ela e 5 congregações. A última, que é a igreja de Laodiceia, e mais umas 5 ou 7 congregações. Era para aquela igreja destinada e as outras igrejas ligadas àquela. Ou seja, não era exatamente 7. Aí você se pergunta, por que 7 então? Nós sabemos que há aqui não vou dizer código, como aqueles camaradas que pensam que tem tudo da Bíblia, aqueles profetas estranhos falam, mas tem sempre um mistério de Deus na numerologia bíblica. E nós sabemos que 7 significa perfeição. Como já expliquei de forma mais minuciosa e cuidadosa, tem um sentido de perfeição em
viver no celular, em mostrar para nós que Deus ele é completo e que a sua mensagem é completa para aquelas igrejas. Nós sabemos disso, vimos isso e a Bíblia deixa bem claro. Então, do capítulo 2 até o capítulo 3, nós temos as mensagens escritas para as 7 igrejas da Ásia. O capítulo 4, nós temos a visão do trono da glória. E também é visto naquele trono aquele que está assentado sobre o trono. Aquele é Deus, pois ali ele não se apresenta como Jesus é Deus. Deus assentado naquele trono é adorado. Do capítulo 4 para o capítulo 5, nós temos aqui a apresentação de um livro visto. Esse livro é um livro que contém mistérios, que no caso já vimos aqui, profecias para os últimos dias. Profecias para os últimos dias. Que está diretamente ligado àquilo que nós chamamos, concordando com a Bíblia, de grande tribulação. João chora porque após ver todo aquele cenário, aquele que está sentado sobre o trono, segurando o livro, e a pergunta que é feita para aquele recinto, para aquela ambiência, para aqueles que estavam reunidos é esta daqui: tem alguém nos céus, embaixo dos céus, em qualquer lugar da terra e do céu, que seja digno de pegar o livro e quebrar ou desatar seus 7 selos? Quem está comigo, diga amém. Tem pouco crente na igreja e não consigo se distrair. E ele diz mais o seguinte, irmãos: será que tem alguém que seja pelo menos digno de olhar? Isso aqui é uma coisa que eu já falo pela terceira vez, e eu fico muito encabulado e ao mesmo tempo espantado, porque, meu amigo, a pergunta do anjo é essa daqui: tem alguém pelo menos digno de olhar? Isso significa que o que continha naquele livro selado com 7 selos era algo, ou era algo grande, talvez nada, sim, terrível, tenebroso. Por outro lado, prazeroso, esperançoso para um tipo de gente, para um tipo de povo, para um povo. João chora porque, primeiro, ele sabe quem é Jesus. Segundo, ele viu Jesus glorificado, e esse mesmo Jesus disse para ele: não temas, viu? Porque eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que fui morto e reviveu. Fui morto, mas estou vivo. Aí ele disse assim: eu tenho as chaves. Ou seja, o homem acabou de se revelar para João e disse para João que tinha muito poder, ou seja, um livro com 7 selos, ele não sabia desatar. Só que, como não se tinha revelado ainda, João chorava, porque a sua perturbação e a sua preocupação dizia: meu Deus, o que está no trono não abre, os 24 anciões não tem a um que abra, os 4 seres viventes não tem a um que abra. Esse povo todo aqui em cima, ninguém vai abrir, eu que não vou abrir. E João chorava. De repente aquela voz forte disse: João, não temas, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. E porque ele venceu, ele pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João olha, a voz diz que é um leão.
João vê um cordeiro como se havia sido morto. Quem é este? Quem é este cordeiro? Aquele prometido em Gênesis por uma semente. Quem é este cordeiro? Aquele que no Êxodo foi o grande libertador. Aleluia. Quem é este cordeiro? Aquele que ditou a lei no Levítico. Quem é este cordeiro? Aquele que foi sacrificado na Páscoa. Quem é este cordeiro? É aquele que pode ser chamado de a rocha que jorrou água doce para todos beberem. Quem é este cordeiro? Este cordeiro é aquele que é a palavra ou a verdade na boca dos profetas. Quem é este? Aquela presença que cobria e que falara, como o anjo do Senhor, quando se apresentava no Antigo Testamento. Quem é este cordeiro? Aquele que João Batista apontou e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão entendendo essa mensagem? Quem é este cordeiro? É aquele que ao chegar no Jordão, João Batista disse: eu não posso te batizar, é tu quem tem que me batizar. Este que é o cordeiro disse: não, para que se cumpra as escrituras, tu me batizas. E quando este cordeiro foi batizado, o Espírito Santo prefigurado, representado como uma pomba animal, ele disse, a pomba desce sobre ele, a voz emana do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi Deus quem disse. Aleluia. Quem é este cordeiro? Quem está comigo diz amém. Quem é este cordeiro? É aquele que se apresentou para a multidão, orando, dando graças ao Pai, disse que todos comessem, e comeram, e ao comer pão e peixe, sobre uma padaria, uma peixaria, porque os seus milagres são completos. Quem é este cordeiro? Este cordeiro é aquele que, pregando para os homens, disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, o meu fardo, que é suave, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem é este cordeiro? É aquele que, se apresentando para a multidão, ele disse: eu sou pão descido do céu, e sendo pão descido do céu, quem comer deste pão nunca mais terá fome. Fará parte do meu corpo, será aceito por Deus e receberá o reino de meu Pai. Quem é este cordeiro? É aquele que, se apresentando para a multidão, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem é este cordeiro? É aquele que olhou para um paralítico no tanque de Bethesda e perguntou: tu quer ficar são? Não contou a história, né? Levanta, pega a tua cama e anda. Glória a Deus. Quem é este cordeiro? É aquele que, carregando a parte principal da cruz, carregando a parte principal da cruz, está errado. Carregando a parte principal da cruz, não aguentava com as dores já dos açoites, lançou-a no chão, caiu junto com ela. O sirineu foi forçado a ajudar, carregou até que ele recuperasse suas forças e conseguisse carregar até o final. É este cordeiro, é este cordeiro que estava pendurado no meio de quantos ladrões, irmãos? Quantos ladrões? Um da esquerda e um da direita. Quem é este cordeiro?
aquele que ouviu do ladrão da esquerda dizer: Tu és o Cristo, desce, salva nós e a ti. Esse cordeiro que nós estamos pesquisando acerca dele é aquele que ouviu do ladrão da direita dizer: Cala a boca, homem. Está pagando pelo que tu passou, pelo que tu fez. Nós estamos pagando por isso. Somos malfeitores. Este nada fez. Ambos conheciam este cordeiro. Quem é este cordeiro? É aquele que respondeu o pedido do ladrão da direita quando este perguntou. Na verdade, disse pedido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aleluia. Este cordeiro respondeu e disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quem é este cordeiro, pelo amor de Deus? Este cordeiro é aquele que, reclinando sua cabeça, ou antes de reclinar a cabeça, mais uma vez puxou o fôlego, endireitou o seu corpo para conseguir respirar, enchendo o seu pulmão com o último ar, disse: Está consumado. Aleluia. Aleluia. Expirou e morreu. Este cordeiro, ao terceiro dia, se apresentou a Maria Madalena, que mandou ela dizer para os seus irmãos que ele ressuscitara. Este cordeiro é aquele que, quando foi assunto aos céus, disse: Como vistes ele subir, verás também descer. Este cordeiro é aquele que venceu, e como ele venceu, João foi consolado, e sendo consolado, o anjo da voz forte, um daqueles, disse: Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então fica tranquilo e começa a enxergar, porque ele quebrará os selos, abrirá estes selos, porque ele é digno, poderoso, santo e grande, adorado e Senhor da glória. É o Cristo Salvador, o nosso Senhor. Este é o cordeiro. Glória a Deus. Primeiro selo, um cavalo branco, anticristo. O segundo selo, um cavalo vermelho, guerras e mortes violentas. O terceiro selo, um cavalo preto com o seu cavaleiro, que simboliza uma grande fome. O quarto selo, um cavalo amarelo ou pálido, e o seu cavaleiro se chamava Morte. Seu simbolismo, uma escala enorme de guerras, morte terrível, pragas e enfermidades, feras perigosas, julgamento terrível. Aleluia, Jesus. E aqui nós paramos, Glória a Deus. adentremos no quinto selo, versículo de número 9 a 11. Acompanhe a leitura. Está escrito: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Versículo 10: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Aleluia. Até quando? Até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11: E a cada um foi dada, naquele momento quando ele vira, e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o tempo, ou o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. A abertura do quinto selo faz com que João veja os mortos por amor da palavra de Deus. Tá? É aqui que a gente entende que passa para meditar. Porque primeiro é visto por João na abertura do quinto selo. O que, diácono Beto? Homens, mulheres, gente que morreram por amor à palavra de Deus. Aí vem diácono Marcos, presbítero João Filho. Quem são esses? Quem são essas pessoas que estavam ali clamando por vingança e clamando por juízo de Deus? Quem são essas pessoas que estavam ali como mártires na glória, dizendo: Senhor, aqueles povos terríveis que nos mataram e estão matando mais, que não te temem. Eu quero saber até quando o Senhor vai esperar para julgá-los, ou seja, para matar eles também. Sangue nos olhos, é como se fosse um bocado de coração com uma foice na mão, dizendo: mata, porque não libera mais. São ruins, terríveis, e outra, eles assumidamente não querem o Senhor, ou seja, pode fazer total, então mata todo mundo. Aí eles foi dado a seguinte ordem. Qual é a ordem? Foi dito que eles repousassem, ou seja, parassem de querer a vingança por um momento e descansassem. Primeiro, eles são vistos aonde? Nos céus. E dos céus eles queriam vingança, mas a voz dizia, a ordem foi essa: descansem. Vamos falar um porquê? Por quê? Vocês não estão na terra marrom, rapaz. Vocês já estão aqui no céu. Para que vocês estão com esse sangue nos olhos? Vocês já venceram. Vocês já estão com as vestes brancas. Então repousem. Por quê? Porque vocês já estão vencedores. E ainda resta mais um pouco daqueles que virão para completar com vocês. Como assim, Senhor? Tem mais pessoas que vão morrer por amor à palavra como vocês morreram. Então vocês precisam esperar. E esperando, vocês irão ver chegarem aqueles que morreram ou que morrerão por amor à minha palavra e pelo meu testemunho. Diga amém. Se acabou de dizer amém por aqueles que vão morrer. Sim, a Bíblia diz isso. E se for tu? Não é nós? E se for nós? O nego morre. Nego morre. Nego morre. Nego morre. Morre. Glória. Mártir. Clama por vingança. E a ordem diz: descansem. Tenham paciência. Aleluia. Pense de forma resumida, simplória e direta. A paciência que foi pedida para eles é porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. Então nós sabemos aqui que o fator determinante que causaria a morte daqueles que ainda morreriam era ou é por causa da fé deles. Fé em quem? Fé em quem? Fé em Jesus. E porque Jesus é tão odiado por estes, e por odiarem a Jesus também nos odeiam, e nos odiando eles querem nos matar. Não querem ser confrontados, não querem se render a este Deus, querem servir ao seu próprio umbigo. Eles não querem se render à autoridade divina, tirar aquilo que eles têm, renunciar às suas riquezas, colocar para fora o seu pecado que dá tanto prazer. Para eles isto não é plausível, não é lucro. É aquela velha história: não compensa, meu filho.
deixar as bebidas, as drogas, os vícios, os prazeres por esse Jesus, e tu ainda me confronta dizendo que eu serei condenado porque eu não quero esse Jesus. Mata, 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 fascista, mata, fascista, mata, fascista, mata, 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 extrema direita, porque assim, não importa se pode ser até pela esquerda, não é sobre política, mas não importa não, se defender o evangelho, extrema direita, extremista, conservador, bruto, ultrapassado, mata, 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 atira, livre, mata. Porque eles não querem por perto dos cristãos. Para eles é antiquado, para eles é um negócio que ultrapassou. Ouve destes que ameaçam os evangélicos, que ameaçam a palavra. Peraí, vamos melhorar? Ameaçam a Cristo. Porque quando Paulo perseguiu os cristãos, quem pegou ele no caminho damasco foi Jesus. E quando Jesus pegou ele, o que foi que Jesus disse? Paulo, o Saulo, nome que não foi mudado, se é conversa de pregador que não lê Bíblia. Porque Saulo também é chamado de Paulo. Ou Saulo, ou Paulo, ei bicho velho, por que tu tá me perseguindo? É interessante que ele estava matando o crente, prendendo o crente, puxando pelos cabelos. Quando Jesus se apresenta para ele, Jesus diz assim: por que ele me persegue? Entenda, meu filho, tocou na igreja, tocou em Jesus. Tocou em tu, toque em Jesus. O Edson, e se eu morrer? Tá, calma, tenha paciência, outros morrerão, mas a vingança de Deus vem. A vingança de Deus vem. A vingança de Deus vem. Sim, todo ímpio, aquele que não se rendeu a Cristo, aquele que não quis o Senhor, padecerão, perecerão, sofrerão a ira do Cordeiro, tanto que dirão: cobre nos montes, porque nós não suportamos a ira desse Cordeiro. Quem é que pode sustentar o peso da mão de Deus quando se levanta para vingar o seu povo, para pregoar sua justiça, derramar o seu juízo e dar o castigo que o ímpio merece? Quem pode segurar a mão de Deus, assim como ninguém pode encolher a mão de Deus quando Ele decide salvar? Ninguém pode encolher a mão de Deus quando Ele determina dos céus que irá derramar sua ira, sua cólera, sua raiva sobre aqueles que não temem a Deus ou que não temem a Ele. Quem é que pode encolher? Quem é que pode pará-lo? Quem? Aleluia. Quem? Derramei água aqui. Mas pelo microfone. Continua para encerrar. Queridos, uma segunda observação do quinto selo é essa daqui. Preste bem atenção que a gente encerra já. O período da tribulação será um tempo, já vimos, né? Terrível de perseguição. Para quem crê no Evangelho e permanecer fiel a Deus e sua palavra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Talvez os mártires do passado estejam incluídos entre os que estão debaixo do altar. Isso que João viu na abertura do quinto selo. Talvez, diz o comentarista. Eu peguei esse comentário aqui, não foi no fim não. Eu vou dar o meu comentário. A tese dele é essa daqui. E talvez debaixo desse trono que João viu, esses mártires também sejam do passado. Tá? Se não for, é de um. Aleluia. É por isso que eu pego uma briga com os teólogos. Eles não estão aqui não, mas eu pego briga com o comentário que eles fizeram lá. Olha, delicado aqui. Pastor, você também não é um? Sim, mas e aí? Eu sou obrigado a concordar, irmão? Eu sou obrigado a concordar porque tem Bíblia, filho. Não é talvez. Porque o talvez aqui põe dúvida.
E eu não entendo esse texto como os aqueles que vêm da grande tribulação apenas, até porque o próprio texto diz que outros viriam. Sim ou não? Então esses que foram vistos, talvez, aí eu vou colocar talvez não, possivelmente meu irmão, foi aqueles que morreram já na tribulação, mas junto deles, aqueles que já morreram também no passado, por exemplo, Pedro, Tiago, João, o menino lá que morreu, e tantos outros crentes que sofreram a morte pelo amor ou por amor a Cristo. Então sim, estão lá debaixo do trono. Amém? Aleluia. Aí eu completei aqui depois do comentário dele, disse: a evidência que nos leva a crer dessa forma, pois os mortos por amor à palavra clamam pela justiça de Deus. Nós também clamamos. Quem é que aqui, com seu senso de justiça, viu um crente sendo morto por amor à palavra de Deus? Isso aqui é polêmico, mas eu vou dizer. O pessoal quer defender um crente político porque ele morreu. E tudo bem defender. Mas só que você tem que ver por que ele morreu. Ele morreu defendendo a política ou morreu porque defendeu o cristianismo? Tem que ver isso aí. Ele morreu como um político ou ele morreu por amor à palavra de Deus? Ele morreu porque estava pregando o evangelho ou estava brigando com política? Tá. Ele morreu, ou ela, né? Morreu, porque estava utilizando a porta chamada política, não é crítica, é sério. A porta chamada política para defender os valores cristãos é válido. Porque se um crente, seja ele pastor, seja ele presbítero, crente, não crente, de Bíblia, que entra na política como vereador, prefeito, deputado, governador, sei lá, presidente, entrar lá para se corromper, não vá pagar de cristão ficar pregando lá dentro, não, porque a turma lá sabe quem tu é, ô bandido. Agora entra lá para defender padrões, princípios e demonstrar sua fé sem se corromper, morre, talvez morre e acaba morrendo. E sim, é válido dizer que morreu como martírio, porque não é só sobre a política que ele estava exercendo, mas se utilizou daquela porta aberta que foi Deus que abriu para pregar o evangelho e dizer que na Câmara, lá em Brasília, como é que é o nome do negócio lá? Lá no Senado, ou em qualquer palanque político, não importa qual seja o púlpito, a tribuna ou o altar, prega a palavra, defenda a palavra, fala da palavra, porque não é sobre sua posição política, sua posição eclesiástica. Agora eu vou falar de tudo. Aonde quer que você esteja, como servo ou líder, seja um crente que defende os padrões cristãos, os padrões da palavra, pois não importando o ambiente aonde você esteja, você precisa defender aquilo que você crê, aquilo que você confessa, pois se Cristo é cultuado por você somente na igreja, que tipo de cristão você é lá fora? Aleluia. E não retiro não. Para de graça, irmão. E eu me encabrulo mais ainda, porque tem crente que depois chega na gente, pastor da igreja, e fala assim: ô pastor, o senhor não acha que o senhor deveria dar uma pegada mais de leve não? Eu fico pensando que pega leve lá fora então, né? Não vigia não, falta de palavra. Pelo amor de Deus, irmãos. Quer inchar a igreja, Marcos? Tu quer inchar a igreja ou quer lutar para ter a igreja crescer? Ai. Mortos por amor à palavra. Essa foi a visão que João teve no quinto selo. E no sexto selo, irmão Edson, versículos 12 a 17. E a gente já encerra aqui. E semana que vem já vem o capítulo 7, não é isso? É o interlúdio entre o sexto e o sétimo selo.
Mas no sexto selo, nós temos aqui no versículo 12, quem pega a Bíblia, lê. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus ciclos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E não dá para você imaginar esse cenário. Imagina aí, João, que negócio terrível, tudo preto, a luz que vem é da tua casa que está iluminando. Tu vai para lá correndo de noite ali de 6 horas, não tem luz, fica agoniadinho porque o farol da moto quase ilumina. É ou não é? É. E agora tu sabe que não tem ninguém, não tem nada. E o céu se recolhe como um livro. Como é que é isso? Vai entender. João viu. Simbolicamente ou literalmente isso vai acontecer, filho. E qual a prova que o senhor tem disso aqui? O que já aconteceu de acordo com a Bíblia e a mesma dizer as coisas que devem acontecer. Então vai acontecer. Então o céu se enrola como um livro, como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Espera aí, irmão. Aí lá vai rei da terra, grande e pequeno, pobre, tribuno, poderoso, servo, livre, se esconde nas cavernas e nas rochas das montanhas, e olha o que eles dizem o que? Cai sobre nós, ó montes, cai sobre nós, para que vocês nos escondam, os montes, do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Eles preferem morrer esmagados pelos barros, pedras, talvez se ficar um pouco vivo, né? Está escondido. Eles preferem morrer esmagados, cobertos por terra, do que ver o rosto do cordeiro que está se vingando. Será que ele vai ser terrível, irmão? Não, sério, pensa. Porque às vezes a gente escuta a pregação, ou lê, ou prega, mas não pensa. Eu penso. E veja esse cenário. Eles dizendo: esmague-me. Será menos doloroso do que sofrer a ira daquele, e ele não deu nome não, daquele que está sentado no trono, daquele que está derramando sua ira, daquele que é chamado de cordeiro. A sua cólera, ele já chegou no seu limite, ele não aguenta mais de tanto pecado. Esconda-nos dele. Tudo está se dissolvendo. O cenário é catastrófico. Eita, bonito. A gente tem tremores físicos do mundo, comoções cósmicas, densas trevas e terror para os habitantes da terra. Tá. Enquanto estes sofrem atemorizados e aterrorizados, aonde está a igreja? Enquanto estes sofrem, passando por essas perseguições, experimentando a ira de Deus, aonde está aquele povo escolhido? Ei, ainda que creiamos que a gente não passa por isso e que a igreja é arrebatada, deixa bem claro que haverá convenções também nesse período, tá? Esses que se converterem na grande tribulação, que ainda não tiverem morrido, vendo isso acontecer. O pastor, e se por acaso a gente passar, vai estar lá, filho. Só que, sim, se passar vai estar lá. Só que você tem que entender uma coisa: por mais que caia uma pedrinha no meu dedo, você está entendendo o sentido figurado, né? Você está entendendo? Vocês não são bobo, não, vocês são inteligentes. Você lê Bíblia, que eu sei. Vocês são top show. Vocês estão aqui desde o começo da pregação, desde o começo do culto. Se uma pedrinha dessas que está caindo do monte é figurada, cai no meu dedo e me machucar, ainda que doa, eu sei o que está por vir depois desses acontecimentos. Eu sei o que está por vir, porque ainda que eles passem e sofram por amor à palavra, eles sabem que esses acontecimentos, esses sinais, o sexto selo está caindo tudo, o bicho está pegando, meu amigo, e agora
depois das aflições daquele dia. E depois das aflições daqueles dias. Confere só o versículo 29 aí, vai. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E o que é que vem depois? Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Enquanto os ímpios dizem: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Alguém lá atrás dirá: pode vir com a ira, porque eu sei para onde eu vou. Para vocês é lamento, para vocês é terrores, para vocês que não quiseram, vão ter que se curvar de todo jeito. Mas para nós que cremos, pregamos e não recusamos, o que é que tem? Tem glória, tem poder, tem vida eterna, tem muita graça de Deus e livramento de morte. E qual é a certeza? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Chegou a hora da glória bem alto para Jesus, irmão. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Dentro ou fora, eu não sei, não vou me limitar, mas dentro ou fora, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre os habitantes da terra. Você, eu, nós temos uma promessa de livramento, nós temos uma promessa, e essa promessa é condicional. Tu obedece e Deus livra, tu canta e Deus abençoa, tu profetiza e Deus faz, tu andas e Ele vai contigo, porque sem Ele não somos nada, não fazemos nada, mas como estamos nele, vencemos, avançamos e caminharemos para o reino de glória, porque isto já foi e está prometido para todo aquele que crê no seu nome poderoso, nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, aquele que cremos e que está aqui nessa noite dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Quem crê nessa palavra? Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado por ter vindo. Vou acabar com esse 7 minutos.